Catecismo da Igreja Católica de 198 a 231. A nossa profissão de fé começa por Deus, pois Deus é o primeiro e o último. Isaías 44:6, o princípio e o fim de tudo. O credo começa por Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, e também porque a obra da criação é particularmente atribuída ao Pai. Começamos a profissão de fé do credo reconhecendo Deus como origem e fim de todas as coisas. Esta escolha não é aleatória. Ao dizer creio em Deus Pai, proclamamos que há um fundamento absoluto para tudo o que existe. Ao crer em Deus, cremos nele enquanto é único, enquanto é uno em sua essência, enquanto é trino em pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Crer em Deus não é simplesmente reconhecer que ele existe. É entrar em relação com o Deus verdadeiro, que é um só em essência, mas três em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé cristã é profundamente trinitária. Quando dizemos creio em Deus, não nos referimos a um ser genérico, mas ao Deus vivo que se revelou plenamente em Jesus Cristo e nos comunica o seu Espírito. Essa afirmação nos protege de falsas ideias de divindade. Não cremos em um Deus distante, indiferente ou impessoal, mas em um Deus que é comunhão eterna de amor. Crer nele é crer em unidade e diversidade, em origem e dom, em paternidade e filiação, em presença e santificação. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e contudo não são três deuses, mas um só Deus. Símbolo atanasiano. Essa verdade será desdobrada ao longo de todo o credo, mas aqui já se estabelece a base. Fé no Deus uno e trino, eterno mistério de amor. A fé cristã professa que há um só Deus em natureza, em substância e em essência. Aqui o catecismo reafirma um ponto central: Deus é único. Esta verdade atravessa toda a revelação bíblica e é um alicerce inabalável da fé cristã. Não cremos em vários deuses, nem em diferentes essências divinas. Há um só Deus, absoluto, eterno, todo-poderoso e infinito em seu ser. Ao dizer que Deus é um só em natureza, substância e essência, a Igreja está usando a linguagem da teologia para expressar o mistério da unicidade divina. Essas palavras, natureza, substância e essência, são diferentes maneiras de afirmar a mesma realidade. Deus é um só ser, indivisível, perfeito em si mesmo. Isso não contradiz a fé na Trindade. Pelo contrário, cremos em três pessoas divinas que partilham a mesma essência. O mistério está justamente aí: distinção de pessoas, unidade perfeita de ser. Essa verdade não é apenas teórica. Saber que Deus é único nos chama à fidelidade, à confiança e à adoração exclusiva. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Esse é o clamor do Antigo Testamento e a base da nossa fé. Um só Deus, fonte de toda vida e sentido. Deus não é apenas um conceito abstrato ou uma força distante. Ele é pessoa, Pai, Criador, amor eterno. A Igreja inicia o credo com o Pai porque ele é a primeira pessoa da Trindade e porque a obra da criação, a manifestação visível de sua paternidade, é tradicionalmente atribuída a ele. Ao professar que cremos em Deus Pai, estamos dizendo que confiamos num Deus que nos quis existir, que nos chama à vida e que nos sustenta com sua providência. Deus é o primeiro e o último. Isaías 44:6. Tudo começa nele e tudo volta para ele. É nesse horizonte de eternidade e amor que se fundamenta toda a nossa fé. Apenas Deus pode dar a conhecer que ele é um Deus uno e, ao mesmo tempo, fazer conhecer-se como tal. Ao revelar-se a Israel, Deus revelou-se como único. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. DT 6,4. Por meio dos profetas, Deus convida Israel e, por meio dele, todas as nações a voltarem-se para ele, o único Deus. Convertei-vos a mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. A fé na unicidade de Deus não é fruto de raciocínio humano, mas fruto da revelação divina. Só o próprio Deus pode nos dizer quem ele é, e ele o fez ao longo da história da salvação, começando com Israel. A declaração,
O Senhor é o único não é apenas uma informação, mas um chamado à conversão. Deus se apresenta como o único Senhor para que o coração humano abandone os ídolos e se volte ao Criador. No Antigo Testamento, a unicidade de Deus se impõe diante de um mundo mergulhado no politeísmo. Mas também hoje, somos chamados a ouvir esse apelo. Convertei-vos a mim e sereis salvos. Isaías 45,22. Deus se revela como o único digno de confiança, adoração e entrega. Todos os outros deuses, dinheiro, poder, ideologias, são ilusões. Apenas o Deus vivo salva. Essa profissão de fé é, ao mesmo tempo, afirmação e missão. Quem crê no Deus único é chamado a testemunhá-lo diante de todos os povos, como luz para as nações. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma essência, uma substância ou natureza absolutamente simples. Este parágrafo reforça que a fé cristã é ao mesmo tempo monoteísta e trinitária. Jesus não veio abolir a fé em um único Deus, mas revelá-lo em plenitude. O mesmo Deus único do Antigo Testamento se manifesta agora em sua face mais íntima, Pai, Filho e Espírito Santo. Confessar que Jesus é o Senhor e que o Espírito é o Senhor não divide Deus, mas aprofunda nossa compreensão de sua vida íntima. O Deus Uno é também comunhão de amor eterno. Essa é a beleza e o mistério da fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas, unidas numa única essência, indivisível e perfeita. Deus revelou-se progressivamente a seu povo, a partir de Abraão, manifestando-se como Deus único, vivo e verdadeiro, que chamou Israel para ser seu povo e revelou-lhe seu nome. A revelação de Deus é histórica e progressiva. Ele se deu a conhecer não de uma vez, mas passo a passo, dentro da história concreta do povo de Israel. Desde Abraão até Moisés e os profetas, Deus foi revelando quem Ele é, chamando seu povo à fidelidade e à comunhão. Essa revelação culmina em um nome revelado, que é sinal de sua presença, fidelidade e proximidade. A fé cristã não é resultado de ideias humanas sobre Deus, mas da resposta ao Deus que se revelou na história e entrou em aliança com o homem. Deus revelou-se a Moisés com o nome, Eu sou aquele que é, Êxodo 3:14. Este nome exprime que Deus é eterno, imutável, transcendente e, ao mesmo tempo, próximo. Deus é o ser por excelência, aquele que existe por si mesmo. Eu sou aquele que é. Esse nome santo é profundo e misterioso. Revela que Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele simplesmente é. É a fonte de todo ser, fundamento da realidade, eterno e imutável. Mas o mais surpreendente é que esse nome não é um código impessoal. Deus revela quem Ele é para estabelecer relação, libertar seu povo e conduzi-lo à vida. Eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Esse é o coração da revelação divina. Ao revelar o seu nome misterioso de Eu sou aquele que é, ou Eu sou aquele que sou, ou também Eu sou o que eu sou, Deus diz quem Ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério. É ao mesmo tempo um nome revelado e, por isso, recusa-se tanto a curiosidade humana como a investigação. É um nome que exprime a Deus melhor do que qualquer outro, é inefável e ao mesmo tempo o mais expressivo de todos os nomes. O nome de Deus não é apenas uma identificação, é revelação do ser mais profundo do próprio Deus. Quando ele diz a Moisés, Eu sou aquele que é, está nos revelando que sua essência é existir por si mesmo, sem origem, sem fim, eterno. Mas ao mesmo tempo que se revela, Deus permanece mistério. Seu nome é inefável, não pode ser possuído nem manipulado. Ele se dá a conhecer como dom,
mas não se deixa dominar por nossa curiosidade ou lógica limitada. Conhecer o nome de Deus é entrar em relação com Ele com temor e amor, sabendo que Ele é o Santo, o totalmente outro, mas também próximo e fiel. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias. Diante da glória de Deus 3 vezes santo, Isaías exclama: "Ai de mim, estou perdido." Diante dos sinais divinos que Jesus faz, Pedro exclama: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador." Mas, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. A santidade de Deus revela nossa verdade. Somos pequenos, limitados, pecadores. Quando o ser humano se aproxima da luz, percebe suas próprias sombras. Mas essa percepção não leva ao desespero, leva ao arrependimento e à graça. Moisés, Isaías, Pedro, todos experimentaram o assombro diante da glória de Deus e a alegria de serem perdoados. Deus é santo, mas não afasta o pecador arrependido. Ele o atrai com amor misericordioso. Não executarei o ardor da minha ira, porque sou Deus e não homem, sou santo no meio de ti. Oséias 11:9. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único, fora dele não há deuses. Ele transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. São eles que passarão, ele não. Nele não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1:17. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre, e, por isso, permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome de Deus não se esgota no evento da sarça ardente. Ao longo da história, Israel foi compreendendo cada vez mais profundamente a identidade do Deus vivo. Ele é único, eterno, imutável e fiel. O mundo muda, os homens falham, mas Deus permanece o mesmo. Sua fidelidade é inabalável, suas promessas são eternas. Ele é Senhor do tempo, da história e da criação. Ele será sempre aquilo que é, justo e misericordioso, forte e eterno, Senhor e Pai. Após o pecado de Israel que se afasta de Deus adorando o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita andar no meio de um povo infiel, manifestando assim o seu amor. A Moisés que lhe pede para ver a sua glória, Deus responde: "Farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei diante de ti o nome do Senhor." Êxodo 33,18-19. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama: "Senhor, Senhor, Deus de misericórdia e piedade, lento para a cólera, cheio de amor e de fidelidade." Êxodo 34:6. Mesmo quando o povo cai na idolatria, Deus não o abandona. Ele é o Deus que caminha com os pecadores, que permanece no meio de um povo infiel para restaurá-lo com sua misericórdia. A autoproclamação que Deus fazenda de si mesmo em Êxodo 34:6 é um dos pontos mais altos da revelação. Deus de misericórdia e piedade, lento para a cólera, rico em amor e fidelidade. Deus se apresenta como cheio de compaixão, e é essa imagem que Jesus revelará plenamente na cruz. O nome divino Eu Sou ou Ele exprime a fidelidade de Deus, que, apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que o pecado merece, guarda sua benevolência por 1000 gerações. Êxodo 34:7. Deus revela que é rico em misericórdia, Efésios 2:4, indo até dar o seu próprio Filho. Ao dar a sua vida para nos libertar do pecado, Jesus revela que Ele mesmo traz o nome divino. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João 8:28. O nome de Deus, revelado a Moisés, atinge sua plenitude em Jesus Cristo. Na cruz, quando o Filho é levantado, manifesta-se o amor fiel do Pai que vai até o fim por nós. Jesus não só fala em nome de Deus. Ele é o próprio Eu Sou feito carne. O amor fiel de Deus não é apenas uma ideia, é uma pessoa crucificada e ressuscitada. Jesus é o nome de Deus escrito com sangue e misericórdia. Deus é único, fora dele não há outro.
a fim de que saibas e ponhas no teu coração que o Senhor é Deus, lá em cima nos céus, cá embaixo na terra, e que não há outro. Deuteronômio 4:39. Este versículo de Deuteronômio é uma confissão de fé absoluta. Não existe outro além do Senhor. Não apenas como uma verdade lógica, mas como uma experiência espiritual. O Deus de Israel está presente nos céus e na terra. A fé bíblica rejeita qualquer tentativa de dividir ou fragmentar o divino. Crer que Deus é único é reconhecer que toda a criação está sob seu domínio e que Ele está presente em todos os lugares, não de forma distante, mas com amor e poder salvador. Inscreva-se em nosso canal.